Vamos falar de como um jovem, com um único livrinho, conseguiu mudar por completo as regras da justiça para sempre. É uma história incrível sobre o poder que as ideias podem ter. Para começar, tente imaginar isto. Um mundo onde ser julgado por um crime fosse uma autêntica lotaria. Onde o resultado não dependesse de factos, mas da sorte ou, sei lá, do humor de quem estava a julgar. Parece o caos, não é? Pois bem, era mais ou menos assim que as coisas funcionavam. Ok, vamos recuar no tempo. Estamos no século XVIII, há quase 300 anos. Nessa altura, o sistema de justiça em grande parte da Europa era uma enorme confusão. Era tudo baseado em leis antigas, muitas vezes contraditórias, e foi neste mundo que viveu a nossa figura de hoje, César Beccaria. Este cenário era, no mínimo, assustador. Os julgamentos eram feitos à porta fechada, em segredo. Os juízes tinham um poder quase absoluto e podiam decidir o que lhes apetecesse. Isto quer dizer que duas pessoas que cometessem exatamente o mesmo crime podiam receber castigos totalmente diferentes. As leis eram uma confusão que quase ninguém entendia. E o resultado, em vez de ordem, havia medo. As pessoas tinham medo do próprio sistema que as devia proteger. E é aqui que entra em cena César Beccaria. Ele nasceu em Milão, em 1738, numa família nobre, mas era um jovem que se sentia completamente insatisfeito com a sociedade rígida à sua volta. E em vez de simplesmente aceitar as coisas como elas eram, ele decidiu fazer algo a respeito. Decidiu desafiar este sistema de justiça que para ele estava completamente errado. E atenção, ele não estava sozinho nisto. Beccaria juntou-se a um grupo de amigos intelectuais com um nome muito curioso, a Academia dos Punhos. Não, eles não andavam à pancada. O nome era uma metáfora para combater as ideias velhas e ultrapassadas com a força de novos argumentos. Juntos, eles discutiam as falhas do sistema e liam a filósofos que se atreviam a pensar de forma diferente. E esta frase resume, no fundo, a grande ideia dele. Para Beccaria, a base de tudo não devia ser a tradição, a religião ou o medo. Devia ser a razão. A lógica pura e dura. Ele acreditava que as leis e a sociedade como um todo podiam ser organizadas de uma forma muito mais inteligente e, acima de tudo, mais justa. Inspirado por estas discussões, Beccaria fez algo verdadeiramente ousado. Escreveu um livro. Um livro pequeno em tamanho, mas com ideias tão explosivas que se tornou um fenómeno em toda a Europa. A questão é que teve de o fazer em segredo. O livro chamava-se Dos Delitos e das Penas e foi publicado em 1764. Como podem ver, ele publicou sem dar o nome. E porquê? Simples, tinha medo de ser perseguido. As suas ideias eram tão radicais para a época que podiam metê-lo em sérios sarilhos. Mas o impacto foi brutal e imediato. O livro tornou-se um sucesso, foi traduzido para várias línguas e passou a ser discutido pelos pensadores mais importantes da altura. Então, afinal, que ideias eram estas? Tão perigosas e revolucionárias? Vamos ver as novas regras que Beccaria propôs para o jogo da justiça. E ele não queria só umas pequenas mudanças, não. Ele queria uma reforma total do sistema. Primeiro ponto, o interrogatório. Naquela altura, a tortura era uma prática normal para conseguir que as pessoas confessassem. Beccaria achava isto completamente ilógico. Ele dizia que a tortura não revela a verdade, apenas testa a capacidade de uma pessoa para aguentar a dor. Um inocente mais fraco podia confessar um crime que não cometeu só para parar o sofrimento, enquanto um criminoso mais resistente podia aguentar e sair em liberdade. A ideia dele era clara. A justiça devia basear-se em provas, em factos, não em sofrimento. É daqui que vem a nossa ideia moderna de que a justiça precisa de evidências concretas. E em relação à punição máxima, Beccaria foi um dos primeiros grandes pensadores a argumentar contra a pena de morte. Para ele, não era justiça, era, e cito, uma guerra do Estado contra um dos seus cidadãos. Ele defendia que a prisão perpétua era, na verdade, um castigo muito mais eficaz. Porquê? Bem, porque a morte é um momento, é rápido, mas a perda da liberdade para sempre, isso sim, serve como um exemplo constante e terrível para os outros. Outra ideia absolutamente central era a da proporcionalidade. O conceito é simples. O castigo tem de ser proporcional à gravidade do crime. Roubar uma maçã não pode ter a mesma pena que um assassinato. Parece óbvio, não é? Mas na altura não era. Beccaria dizia que, se as penas forem desproporcionadas, um criminoso não tem qualquer incentivo para não cometer o crime mais grave. A justiça, para ele, devia ter lógica, quase como se fosse matemática. Beccaria também defendia algo que hoje nos parece básico, mas que na altura foi uma revolução: leis claras e julgamentos públicos. Ele dizia que as leis não podiam estar escritas em latim, uma língua que só a elite entendia. Tinham de estar na língua do povo, para que toda a gente soubesse quais eram os seus direitos e deveres. E os julgamentos tinham de ser abertos ao público. A justiça feita em segredo, dizia ele, é o caminho mais curto para a tirania. Pensem bem, hoje as leis de um país estão disponíveis para qualquer pessoa consultar. Essa transparência toda começou com ideias como estas.
Mas talvez a sua ideia mais à frente no tempo fosse mesmo esta. A melhor forma de ter uma sociedade segura não é inventar castigos cada vez mais cruéis, é simplesmente evitar que os crimes aconteçam. E como é que se faz isso? Através da educação. Beccaria acreditava que um povo educado, que entende as regras da sociedade, tem muito menos probabilidade de cometer crimes. Ou seja, a prevenção é muito mais inteligente do que a punição. Tudo isto foi escrito há mais de 250 anos. E a grande questão é: será que estas ideias ainda têm alguma importância hoje? A resposta é um sim gigante. Vamos ver agora como o legado de Beccaria continua bem vivo no nosso mundo. Esta cronologia mostra a onda de choque que aquele pequeno livro causou. As suas ideias inspiraram mudanças nas leis em toda a Europa. Influenciaram diretamente os pais fundadores dos Estados Unidos como Thomas Jefferson. Foram uma das bases da Revolução Francesa. E hoje, César Beccaria é visto como o pai da criminologia moderna. Criminologia é basicamente a ciência que estuda o crime para tentar perceber porque é que acontece e qual a melhor forma de o evitar. Na prática, muitos dos direitos que temos como garantidos nos tribunais, como ter um julgamento justo e público ou proibição de castigos cruéis, nasceram do pensamento deste homem. E isto deixa-nos com uma reflexão final. Beccaria ensinou-nos a não aceitar as regras só porque sempre foi assim. Ele usou a razão para questionar um sistema inteiro. Se olharmos para o nosso mundo hoje, a pergunta mantém-se: que regras do nosso tempo, na nossa sociedade, talvez precisem de ser olhadas com a mesma coragem e o mesmo pensamento crítico? É uma boa pergunta para se pensar.